Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, como pedras vivas, Deus, para a edificação da Tua casa. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, por cada irmão, que a gente possa nos edificar, nos admoestar, servir uns aos outros, meu Deus, e sobretudo estarmos cheios do Teu Espírito, Senhor, transbordantes, para que a gente possa fazer a Tua obra. Senhor, fala a Tua palavra aos nossos corações e que ela possa encontrar realmente corações desejosos em mudanças, em transformações e na Tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Bom, essa história ela é bem conhecida, né? Se você já compartilha da Bíblia há algum tempo, que se passa lá em Cades Barneia. Então, após ser vendido como escravo, José, depois de muitas provações, ele ascende no Egito como o segundo homem, né? Depois do faraó, era ele, o homem mais poderoso daquele lugar. Então ele perdoa os seus irmãos que o haviam vendido e ele traz a sua família para morar no Egito de maneira honrada lá. E naquela época eles eram 70 pessoas apenas. Mas aí os anos passam, José morre, seus irmãos morrem, o faraó morre. E 400 anos depois, aquela família se torna tão numerosa ao ponto de representar uma ameaça para o novo faraó. Então ele os faz de escravos, aquela nação inteira. E aí as chibatadas, as injustiças, fazem com que os hebreus se lembrem que eles têm um Deus que prometeu aos seus patriarcas proteção e, sobretudo, fazê-los uma grande nação. E aí, no berço daquele inferno todo, no olho do furacão, Deus permitiu que Moisés fosse criado em perfeita segurança, até ele descobrir que é um hebreu. Quando ele descobre que é um hebreu, ele então entra numa espécie de crise existencial, né? Ele não é egípcio de nascimento, mas também os hebreus não o conheciam e não o reconheciam. Então ele parte rumo ao deserto, se casa em Midian, e ali ele vive por 40 anos como pastor. Até que um dia, diante da vegetação, da sarça que ardia ali, Deus fala com ele. E Deus fala: olha, você vai ser o meu braço na libertação do meu povo. E aí, diante da perplexidade de todos, o Senhor com potente mão humilha Faraó com 10 pragas, resgata seu povo através do mar, e eles chegam ao deserto. Algum tempo depois, está aqui, Israel, numa cidade chamada Cades Barneia, nos limites daquela região, que seria a terra que Deus prometeu para eles, terra que emana leite e mel, a terra da terra prometida. Então começa ali o números 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas, versos de 1 a 3. Então esse plano de enviar espiões para aquela terra não havia partido de Moisés, nem tampouco de Deus, né? Deuteronômio fala sobre isso. Havia partido do próprio povo. Moisés tinha mandado eles irem lá tomar a terra. Aí eles se reuniram e falaram: seria bom que a gente enviasse alguns espias lá, né, para visitar essa terra. Então Moisés vai até Deus, consulta a Deus, não para ver se devia levar os espias, mas como eles poderiam enviar os espias. Então Deus fala: pega um líder de cada família, de cada tribo, eram 12, e os envia até lá. Então eles subiram e observaram a terra, continuando, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos.
E aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então os espiões vão lá, eles passam 40 dias naquela terra, olham os produtos da terra, olham o fruto da terra, gigantescos, né, essa produção espetacular, aí que precisava ser carregada por 2 homens, né, um cacho de uva, e ficam 40 dias naquela terra. E 40 dias, principalmente a gente que está estudando Lucas, é um número bem conhecido, é um número de testes, né? O próprio Jesus passou 40 dias lá no deserto também. E eles ficam esses dias todos lá. Continuando agora, dando um pulo para o verso 26 ao 29. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, eles vivem nas regiões montanhosas, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então a primeira coisa que eles notam e que eles declaram, realmente é uma terra que emana leite e mel. Então aquilo que Deus havia prometido era verdade. Mas, como um dia falaram, né, depois, a tudo aquilo que vem antes do mas, você joga fora. É como aquilo, olha, você é talentoso, você é super preparado e capacitado, mas a empresa está precisando de alguém que está começando, sabe? O seu salário seria muito grande aqui, né? Te enchem de elogio, mas... E aí quando vai o inexperiente é a mesma coisa, né? Eles querem alguém experiente, mas... Então, mas é como o apesar de tudo, né? Apesar da fiel promessa de Deus, as pessoas que moram lá são fortes. Apesar da fiel promessa de Deus, as cidades são fortificadas. Apesar da fiel promessa de Deus, nós vimos os descendentes de Enaque. Apesar da fiel promessa de Deus, os amalequitas vivem lá, os amorreus vivem lá. A terra é toda ocupada, não tem vaga para a gente lá. Então Deus faz promessas para as nossas vidas e no fim a gente desconfia das intenções de Deus. A gente aprende que Ele é amor e que Ele é bom. Nós cantamos sobre a sua fidelidade, sobre ter fé, mas na hora de tirar a fé do coração para pavimentar a estrada da bênção, geralmente a gente tira a reclamação e a gente cava buracos onde nós mesmos caímos. É muito triste. Então, se fosse fácil a vida, qual mérito Deus teria? Qual glória Deus teria se aquilo fosse muito fácil? Eles são um povo que tinham acabado de ver a maior máquina de guerra da antiguidade cair por terra diante dos olhos deles. Eles tinham visto as 10 pragas, eles tinham atravessado pelo mar. E agora estão duvidando desse mesmo Deus. A vida da gente não vai ser fácil. Porque se a vida for fácil, qual glória Deus vai ter na tua vida? Mas Caleb, um dos chefes de uma família, ele entendeu isso daí, ele pegou isso perfeitamente. E no verso 30 ele diz: subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. Olha, confie, obedeça ao Senhor, vamos lá, a gente vai tomar essa terra. E foi preciso muita coragem para um homem se levantar no meio daquela multidão e falar tudo isso. Mas é exatamente esse espírito que Paulo fala em Romanos 3:4, quando ele diz, olha, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus falou que a gente ia tomar essa terra. Deus falou que a gente ia pegar isso aí. Por que vocês estão dando esse relatório? Mas, verso 31, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Então, a descrença, ela sempre aparece, às vezes, como algo factual, né? Algo prático. No entanto, muito mais do que algo factual, a coisa mais factual que pode acontecer na nossa vida, acredite nisso, é a promessa que Deus tem na tua vida. Né? A incredulidade deles, ela não estava de acordo com os fatos, mas ela estava apesar dos fatos. Né? Então, dois homens, eles podiam ver exatamente a mesma coisa. Eles viam as mesmas uvas, eles viam os mesmos homens, eles viam as mesmas fortalezas, e um podia sair cantando em fé, e o outro murmurando a desgraça. E a vida é bem assim. Em última análise, a fé ou a incredulidade, ela não brota de circunstâncias ou ambiente, mas ela brota dos nossos corações, daquilo que a gente tem dos nossos corações. No próximo capítulo eles entram chorando, né? Naquela noite, verso 1, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. A incredulidade que os 10 espias passaram àquela nação fez com que todo mundo entrasse em desespero. Israel chorou demais aquela noite ao ver que os inimigos que eles têm em Canaã são formidáveis. Eles foram lamentando porque Deus não tinha tornado as coisas mais fáceis. Muitas vezes a gente espera que Deus torne as coisas mais fáceis para nós. Quem não espera? Mas o problema é quando nós começamos a nos ressentir com Deus. Né? Quando a gente fala da adversidade da nossa vida e fica mal com Deus, esquecendo do exemplo, por exemplo, do nosso rei Jesus, que nasceu no Einstein, não, numa manjedoura, que teve que sair e beber porque estava sendo perseguido por Herodes, né? Que nasceu numa região pobre, que cresceu numa cidade paupérrima, que muitos o viam como bastardo, e em vez de nascer numa época mais amena, mais tranquila, não, nasceu numa quase barbárie sobre o Império Romano. Então a gente reclama da nossa vida, enquanto Jesus nos convida a superar essas adversidades. Sem dramas, sem mentira, ele diz para nós assim, neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Então eles passam a culpar Deus por causa do seu problema. Esquecem que Deus é um Pai amoroso. Deus estava tentando fazer realmente com que algo morresse ali. Mas era o velho homem. Eram as velhas práticas. Né? E Israel, eles ficam se lamentando porque eles não querem que esse velho homem morra. Eles estão olhando o futuro diante deles, mas eles não querem esse futuro. Eles estão se lamentando porque eles não querem perder essas velhas práticas. Eles ficaram mais ou menos 1 ano entrando adentro, e Deus preparando aquele povo. Números fala sobre a organização. Deus organiza aquele povo, Deus separa em tribos, Deus elege os sacerdotes, Deus os purifica, Deus dá civilidade àquele povo que cresceu escravo, e está preparando eles para ser uma nação. E agora Deus está ali convidando eles para entrar e tomar a terra prometida. Mas a descrença deles fez com que eles pensassem que a bênção era uma maldição na vida deles. E continua, no verso 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então a murmuração deles partiu primeiro para quem? Para os líderes, né, gente? É o caminho mais fácil. Foram direto em Moisés e Arão. Mas vistos que esses eram líderes levantados pelo Senhor, eles estavam murmurando contra o Senhor. A queixa deles é contra o Senhor, mesmo que eles estejam se dirigindo a Arão e Moisés. Provavelmente havia algumas pessoas ali no meio com falsa espiritualidade, dizendo, não, a gente não tem nenhum problema com Deus.
Deus é maravilhoso, né? Nós cremos no Senhor, nós jamais nos rebelaríamos contra o Senhor. Nosso problema é com esses dois aí que nos levaram para essa furada. Provavelmente teve gente desse jeito aí, né? E eles clamam, se nós tivéssemos ao menos morrido. Então o desafio de fé deles é tão penoso para eles, é tão penoso que eles preferiam morrer naquele deserto do que se aventurar em fé com Deus ao lado deles. E tragicamente era o que ia acontecer com toda essa geração, quase toda ela. Porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada. Então primeiro eles começam, note bem a escala, eles começam falando dos líderes, mas agora eles já chamam Deus de quê? De assassino. Eles começaram falando dos líderes, mas em seguida eles já estão falando de Deus como um assassino. Olha, foi para isso que Ele nos trouxe, para que nossos filhos morressem aqui, para que nossas mulheres morressem aqui. Então disseram uns aos outros no verso 4, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Pura rebelião, né? Eles disseram que não queriam o plano de Deus, eles não queriam os líderes que Deus colocou para eles, e eles não queriam a terra de Deus. Mais do que isso, eles acreditavam plenamente que eles eram mais inteligentes do que Deus. Então, olha só, disseram uns aos outros. Eles começaram a conversar ali entre eles, falaram, tem uma grande ideia, vamos escolher um líder que nos leve de volta ao Egito. Então não serve a terra, não serve a promessa, não serve Deus, não serve os líderes, não serve nada, e eles são mais espertos que todo mundo. Então ali, democraticamente, eles tinham uma ideia melhor do que Deus. Nós vamos escolher. Deus não sabe escolher, nós sabemos escolher, né? E quantas vezes isso não acontece conosco, gente? Quantas vezes isso não acontece conosco? A gente não gosta do chefe, a gente não gosta do professor, a gente não gosta do prefeito, a gente não gosta do presidente, a gente não gosta do líder, a gente não gosta do pastor. Quanto mais isso vem ao nosso coração, mais é um relato de quão longe a gente está de Deus e quão carnal a gente anda. Fartos de carne e miseráveis de espírito. Versos de 5 a 9 diz, então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Primeiro vem os experientes, né? Vem Arão e Moisés. Quando eles escutaram aquilo tudo, quando eles viram o que o povo tinha feito, eles não quiseram nem falar, nem discutir. Eles falaram, meu pai, isso não vai dar certo. Já prostraram o rosto em terra ali e começaram a interceder com aquele povo que a história não ia acabar bem. Mas Calebe e Josué já eram diferentes, já eram novinhos, né? Eram otimistas. Então ali subiram, gente, vamos lá, a gente consegue sim, não se rebelem contra o Senhor. Rasgaram suas vestes, mostrando luto contra aquela situação. Olha, não se rebelem contra o Senhor, vamos lá, gente. Mas olha o que eles fizeram no verso 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Essa foi a resposta do povo ao encorajamento do homem de Deus. Vamos apedrejar, vamos matar esse cara, porque esse cara está louco. Eles vêm com um desafio de fé para aquele povo, para encorajar aquele povo a marchar em frente, e aquele povo faz o quê? Vamos pensar nisso que ele está falando, talvez faça sentido. Não, vamos matar, vamos acabar com eles. E às vezes, meus irmãos, a gente também faz isso. A gente também faz isso, a gente assassina irmãos na nossa vida, a gente exclui irmãos da nossa panela,
a gente exclui pessoas da nossa vida, seja por inveja, seja pelo que for. A gente arranca eles de nós, nos tornamos assassinos, tanto como esses homens são. Ou será que a gente acha que só eles pensariam numa coisa dessa? Quantas vezes a gente não pensou como Israel? Quantas vezes a gente não pensou como populacho? E muitas vezes a gente é assim mesmo. A glória do Senhor apareceu naquele lugar quando eles decidiram matar aqueles dois. Então, normalmente, quando a glória do Senhor aparece, é algo muito bom, né? Mas a gente não pode esperar que nada de bom aconteça depois de um momento como esse. Então, o Senhor diz a Moisés, no verso 11, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará em crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles, eu os ferirei com praga, eu os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então vejam, o Senhor aparece em sua glória, né? A glória do Senhor resplandece naquele acampamento. A glória do Senhor resplandece. Está todo mundo vendo a glória do Senhor. E Deus fala assim, ó, olha para eles e Moisés, não fala com eles. Fala só com Moisés. Está todo mundo vendo a situação, mas ele só fala com Moisés. Não quero nem falar com esses caras. Vou falar com você. Deus fala diretamente com Moisés. Muitos dos filhos de Deus, em rebelião, às vezes se perguntam sobre o silêncio de Deus. É claro que Deus às vezes fica em silêncio para que a gente cresça em fé. Isso é normal, faz parte da caminhada. Mas a gente também tem que ser maduro para perceber se esse silêncio de Deus não tem a ver com a nossa rebelião contra Deus. Então é importante que a gente sempre examine o nosso coração. Todo momento de ceia aqui, nós somos convidados a examinar o nosso coração, a não ter pressa, a não fazer daquilo um ritual, mas tentar equalizar o nosso coração com Deus e ver se não há nada errado. Porque muitas vezes a reclamação que nós temos de que Deus não está falando comigo, pode ser isso. Às vezes nós nem sabemos, a gente acha que está agindo certo, a gente acha que está sendo correto, e não estamos. Então a gente tem que ser humilde ao ponto de perguntar para Deus, Senhor, será que eu estou em rebelião contigo? Será que aquilo que eu pensava ser certo não era? Por favor, Deus, me mostra. E Deus pode mostrar. Até quando essas pessoas me rejeitarão? Disse Deus a Moisés naquele dia e nos diz hoje. Eu os ferirei, eu os deserdarei e farei de você uma nação maior e mais poderosa. Essa é uma oferta bem dramática para Moisés, olha só. Ele está falando para Moisés aqui. Farei de você uma nação maior e melhor. Vou matar todo mundo aqui, só vai ficar... E eu vou fazer de você uma nação maior e melhor. Bora? Né? Isso é uma coisa que seria inebriante para Moisés. Né? Moisés podia falar, olha, eu tenho visto que eles são reclamão mesmo. Né? Não vou aguentar muito essa gente não. Então vamos fazer um povinho melhor aqui para atravessar isso daqui. Não é uma má ideia que o senhor está dando não. Mas ele não faz isso não, né? Mas se Moisés não fizesse nada, não dissesse nada, não intercedesse por aquele povo, pode ter certeza que Deus ia seguir com esse plano. Moisés disse ao Senhor, no verso 13, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra, e eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e o que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e uma coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que tu fizeste, dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto? Então Moisés nem por um segundo ele pensa em receber aquela oferta, nem por um segundo ele pensa em aceitar aquilo. Em vez disso, ele intercede por aquele povo. Ele se importa com a glória do Senhor, note isso, ele se importa, ele é zeloso para com o Senhor, mas ele é zeloso também com o povo de Israel.
Então é aquele cara que se mete no meio de briga grande. Né? Se meteu no meio de uma briga grande ali. Então os egípcios ouvirão, pois por tua força trouxeram essas pessoas dentre eles. O zelo de Moisés pela glória de Deus era evidente. Ele sabia que se Deus destruísse aquela nação e começasse com Moisés, aquilo ia chegar principalmente no Egito, ia ser uma marca negra nessa condução. Né? E eles podiam dizer, olha só, ele não conseguiu levar o povo até lá. A rebelião e o pecado deles era tão grande que o poder dele não deu conta. Não conseguiu. E Moisés fala, apela para, olha, se lembra, você jurou, jurou que ia levá-los até lá. Moisés fala a Deus sobre isso. Mas agora ele continua, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como a tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Então Moisés se gloria sim no poder de Deus, mas pede que Deus usasse esse poder, mostrando o quê? Misericórdia, longanimidade a um Israel completamente rebelde. Então o que torna essa intercessão, essa oração de Moisés espetacular, não é o método que ele usou, apelando para a glória de Deus, mas sim o coração de Moisés. Ele é totalmente centrado nos outros, em Deus, no povo, o tempo todo. Ele mostra que compartilha do mesmo coração de Deus para com o povo. E foi isso que tornou a intercessão de Moisés tão espetacular aquele dia. E é claro que isso era a intenção de Deus, que tem controle de tudo. É claro que Deus queria extrair ali de Moisés o melhor coração, como quer extrair na nossa vida o melhor coração, segundo Jesus Cristo, conformado com o coração de Jesus Cristo. O Senhor respondeu, do verso 20 ao 25, eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi, com o juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. A resposta de Deus a Israel seria completamente plena e reflexiva, da sua glória. Ele vai mostrar misericórdia e perdão, ele não vai destruir aquele povo ali naquele momento, mas de um modo consistente com o seu caráter. O seu amor não anula a justiça, e por causa do pecado deles, eles não iriam ver a terra prometida. Eles negaram aquela terra, eles não queriam, então eles não vão ter. Amanhã, vire e se mude para o deserto. Então Deus trouxe aquele povo até o limiar ali da terra prometida. Eles estão ali em Cades Barneia, no limiar, só ir lá e tomar. No entanto, o que eles fizeram? Eles duvidaram de Deus, eles jogaram tudo para o alto, e agora eles vão fazer, dar meia volta e vão ficar circulando no deserto 40 anos até todo mundo morrer. Então Israel demonstra o quê? Que eles ainda eram escravos na cabeça. Eles não pensavam como pessoas que deveriam morar naquela terra prometida, porque eles reclamavam que sentiam falta de tudo que estava no passado, começaram a murmurar disso daí. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, do 26 ao 35, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim?
Tenha ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui morrerão. Então eles disseram, né, se ao menos nós tivéssemos morrido no deserto, né, Deus agora está cumprindo o desejo deles, então vocês vão morrer nesse deserto, vocês vão ficar rodando aí por 40 anos, até que o último cadáver de vocês beije o chão. Né, eles preferiram a morte no deserto do que uma caminhada em fé com Deus. Mas ao contrário do que eles disseram, porque eles falaram que Deus tinha trazido eles para morrer à espada, e os filhos deles e as mulheres dele, ele falou, não, os filhos de vocês vão herdar essa terra, né? Eles vão entrar nessa terra. Então o homem velho, ou velho homem, que ainda é escravo do pecado, que ainda desacredita na bondade de Deus, ele não pode herdar a promessa de Deus. Deus faz isso com a gente a todo tempo e é muito importante que a gente ouça a sua voz. Alguém deve morrer e é o homem velho, é o velho homem. A gente não pode viver da mesma forma como nós vivíamos, ou a gente nunca vai adentrar a terra que Deus prometeu. Versos 36 ao 38, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento naquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Então aqueles homens, aqueles 10 chefes das tribos, das famílias, que tinham espalhado um relatório negativo para as pessoas, esses daí nem 40 anos viveram, esses daí morreram rapidamente de praga, né? Deus odeia murmuração, odeia fofoca, odeia isso daí. Muitos desses homens fizeram isso várias vezes. Existe uma parte que em Números trata, vocês lembram disso, quando eles começam a reclamar e murmurar, e aí Deus envia serpentes, e as serpentes picam todos eles, esses murmuradores, e eles começam a inchar lá dentro das tendas e morrer. Então Deus fala, olha, faz uma haste com uma serpente de bronze, e avisa eles lá, todo mundo que olhar vai ser curado, vai ser salvo. E aí muitos deles não foram curados, era só olhar, era só sair da tenda, ir até lá e olhar a serpente. Mas não foram, por quê? Porque eles eram gigantólogos, eles não eram cristãos, eles eram gigantólogos, eles conhecem tudo de gigante, o tamanho dos gigantes, como eles vão devorar uns aos outros, a bota do gigante, a espada do gigante, eles conhecem tudo, mas eles não conhecem nada de Deus. Então quando Deus manda eles fazerem alguma coisa, ficar olhando serpente de bronze, estou aqui inchando, ele me manda olhar uma serpente de bronze, isso aí não é muito científico não, vou ficar por aqui, tomando um chá aqui, e morreu.
De gigante eles entendem tudo, de cidades fortificadas eles entendem tudo, mas na hora de acreditar em Deus, eles são tristes, e aí eles murmuram, e aí eles fofocam. E aquilo era uma figura de Jesus Cristo, vocês sabem disso, vocês estudam a Bíblia, vocês sabem disso. Jesus um dia seria levantado na cruz, como aquela serpente foi levantada no deserto. E muitas vezes, quando a gente olha as circunstâncias da nossa vida, as adversidades, a gente, como aqueles homens, nós somos tentados, e às vezes nós aceitamos isso e murmuramos, falamos mal. E Deus nos convida hoje, olha para lá, olha para o alto, que esse veneno vai deixar o teu corpo. Olha para o alto, que esse veneno vai deixar o teu corpo. Se existe uma música que é do inferno, eu tenho certeza de te dizer, é a murmuração. Se existe algo que Deus não suporta, é isso daí. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Pois os amalequitas, os cananeus, os enfrentarão ali e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, e Ele não estará mais com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Então eles lamentaram, começa aqui os versos dizendo que eles lamentaram muito, e realmente, muitas vezes, a gente lamenta as consequências do nosso pecado, mas esses homens não estavam tristes ao ponto de equalizar o coração deles com Deus, a converter os corações deles com Deus e ter uma genuína experiência com Deus ali, tanto que Moisés falou: olha, não vão lá, não vão, ó, acabou, essa época aí acabou, gente, agora é uma outra história, então obedeçam a Deus. E agora eles querem ir lá, agora estão valentes, eles querem ir lá para as montanhas, eles acham que vão derrubar os caras. Eles não tiveram êxito quando Deus estava do lado deles, eles acharam que Deus não era suficiente, mas agora eles estão sozinhos e estão achando que são suficientes. Não é louco isso? E aí eles sobem aquela montanha para lutar com os caras e botam eles para correr, são derrotados. É uma história triste desse povo que pereceu no deserto. Mas olhemos com a visão de Caleb. Quando a gente olha ali no verso 24, quando Deus olha para ele e fala: Caleb era um homem com um espírito diferente. Imagina que coisa maravilhosa é quando Deus olha para você e vê em você algo que dá alegria a Ele. Você regozija a vida de Deus. Em meio a tanta gente que trata Deus com desprezo, com desdém, com tanto fez, tanto faz, você é alguém que leva a sério Deus. Em meio a tanta gente que tanto faz o horário que é esse culto, eu vou chegar lá e vai estar rolando mesmo, você é aquele que amanhece o dia intercedendo por esse culto, para que a glória do Senhor apareça, para que Deus abençoe as pessoas, para que Deus cure as pessoas. Você ora com o teu irmão. Em meio a tanta gente que só murmura, você é aquele que adora, você é aquele que louva, você é aquele que ergue os braços, que dobra o seu coração. Em meio a tanta gente tramando contra os outros, você é aquele que é pacificador, que traz paz, que traz reconciliação, que admoesta, que exorta. Você tem outro espírito.
E é por pessoas assim que Deus procura, por adoradores dessa forma. Enquanto muitos estão desistindo, você está vendo oportunidade, né? Você quer luta. Enquanto muitos estão sucumbindo a esse coral aí de lamentação e de vitimização, você é aquele que é cheio de gratidão, cheio de fé. Você é forte, você é corajoso. Você não tem dúvida que Deus te chamou para isso. Caleb é esse cara aí. É ele que é uma pessoa, como é mencionado lá em 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Assim como os outros homens, Caleb também viu gigantes. Ele viu as fortalezas, ele viu as muralhas, mas ele simplesmente disse a si mesmo: todos esses gigantes perto do meu Deus são como anões. Eles não são nada. O que eles podem fazer contra o Senhor dos Exércitos? Deus havia prometido aquelas terras aos antepassados de Israel. Ele os tirou do Egito com mão forte. E Caleb entendeu isso perfeitamente. E algo interessante sobre Caleb é que não há nada de muita luz, assim, de muito neon em cima dele. Ele é um homem simples, ele é um homem completamente ordinário. Às vezes a gente pensa que essas pessoas especiais para Deus, né, alguém superdotado, um PhD, alguém com doutorado, um Einstein, né? Alguém com um talento muito grande, com sucesso, como o Neymar, assim, um Leonardo DiCaprio, né? Muito poder, muito nada. Caleb era um homem comum, gente, um homem comum, mesmo no meio cristão, às vezes tem dessa. Eu queria tanto poder fazer isso, eu queria tanto ter o talento daquele irmão, eu queria tanto, como é que Deus vai olhar para mim? Isso é pura vitimização, porque Caleb não é nada disso aí. Caleb é um cara perfeitamente comum, mas que se destacava no meio da multidão, porque ele tinha um espírito diferente, ele tinha um outro espírito. Por ter uma outra visão, por andar com Deus, por estar perto de Deus, ele ouvia Deus, ele confiava em Deus, ele sabia quem era o Deus da vida dele. Tem muitas pessoas nas manchetes aí do mundo inteiro que são completamente desconhecidas no céu. E muita gente aqui que é conhecido lá no céu. Deus fala, esse tem um espírito diferente. Existe uma frase de William Carey, que ele diz assim, eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Não havia nada em Caleb ainda ligado ao Egito. Tudo que ele queria era tomar posse daquilo que o Senhor tinha dado para ele. O Senhor colocou à disposição dele. O fruto da terra é gigante, a terra é maravilhosa. É exatamente como Deus disse que a terra era. É isso que eu estou olhando. Mas existem pessoas que só conseguem dar relatos amargos, negativos, destrutivos. Tudo para eles é difícil, tudo para eles é árido, tudo para eles é triste, tudo para eles é desanimador. São pessoas que parece que só conheceram na vida o deserto. A pessoa conhece macarrão de maná, a pessoa conhece biscoito de maná, a pessoa foi na casa do outro e falou, que maná você tem aí? Eu tenho um maná no óleo poró. É mesmo? Onde é que você conseguiu isso aí? No Egito. O Egito. A pessoa fica olhando para trás. Elas nunca comeram nada além do maná. Elas nunca experimentaram leite, elas nunca experimentaram mel, elas nunca experimentaram uvas de 1 quilo, um filé bem grosso, só maná. Então tudo que elas veem na frente, tudo que elas conhecem, tudo que elas desejam, infelizmente,
É maná. Elas sempre fizeram pouco caso daquilo que Deus tinha, porque elas estavam sempre olhando para trás, sempre com o pé naquilo que já tinha passado, que já devia ter passado. Mas quando um homem com um espírito diferente se levanta, a gente sabe quem é ele. A gente sabe que é uma pessoa que olhou para frente, que olhou para a eternidade, que olhou para as coisas que Deus tem para nós ali. Porque esse mundo, meu amigo, esse mundo vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Então, se a gente viver para Ele, a gente nunca vai investir, olhar com os olhos aquilo que Deus tem para a gente. E a eternidade ela é grandiosa. Se a gente continuar olhando isso aqui, se a gente continuar olhando para trás, a gente nunca vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem colocado adiante de nós. E meu irmão, as melhores coisas que aconteceram no nosso passado, lá para trás, elas não são nada comparado àquilo que Deus tem à nossa frente. Em 2012, um dos auxiliares do pastor Chuck, vocês sabem que é o fundador dessa igreja, morreu de câncer. Ele estava vindo de uma bateria de quimioterapia. E esse auxiliar dele, um pastor auxiliar estava com ele, veio. E quando chegou ali, ele sentou. Ele olhou para o Chuck e falou assim: Chuck, e aí? O que os médicos falaram? Qual é o relatório dos médicos? E aí o Chuck, ele ficou assim na cadeira, tal, olhou para ele e falou: meu amigo, sobre os exames eu só tenho algo a te dizer. Viver é Cristo e morrer é lucro. Aí ele sorriu, se esparramando no sofá, com aquele jeitão dele, para quem conheceu. Né? E essas são as palavras de quem viu o outro lado, de quem está olhando para frente. Porque dentro dele um tumor crescia. Então imagina se ele ficasse se murmurando o tempo todo, com as coisas que iam ficar para trás. Mas ele estava olhando para a eternidade. Ele estava olhando para tudo o que ia acontecer ao lado de Deus. E eu creio que hoje aqui nesse lugar é um tipo de Cades Barnea espiritual para a gente. É um ponto onde Deus nos leva a refletir se a gente vai seguir em frente ou a gente vai ficar dando voltinhas. Um novo ano vem por aí. Então eu acho que hoje é esse ponto. A gente está espiando a terra hoje. Eu sei que você está pensando naquilo que Deus tinha colocado na sua mente. E o que você vê? Você vê o fruto da terra, do porvir, ou você só vê dificuldade? Só vê os problemas que estão te cercando? A gente vai continuar, a gente vai optar por murmurar, ou a gente vai seguir em frente e louvar a Deus? Eu espero que todos nós, a gente possa desejar ser homens e mulheres com espírito diferente, daqueles que o Senhor olha, e tem alegria de ver no meio daquela multidão. Gostaria de ler mais um texto com vocês, Josué 14, do 6 ao 12. Josué 14, do 6 ao 12. E diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenozeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje,
com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Dá para imaginar o vigor desse cara? Imagina que ele está falando isso para Josué. Ele está falando isso para Josué. Josué era um dos caras que teve coragem, que falou que ia invadir a terra. Mas Josué deve estar olhando para esse cabra aí de 85 anos e falando: rapaz, é melhor não contrariar. Né? Até o Josué quer o gigante, vai atrás dos gigantes. E ele foi. A palavra de Deus diz que ele expulsou de lá. E principalmente os 3 mais famosos gigantes daquela região. Chutou os caras para fora. Cara de 85 anos. Ele nunca perdeu a visão. Só isso pôde manter ele todo aquele tempo no deserto sem desanimar. Aquilo que ele viu quando ele partiu de Cades Barnea em direção à terra prometida ficou na cabeça dele. A terra linda, as uvas, os frutos daquela terra maravilhosa, Deus tinha dado para ele. E aqueles rabugentos falaram que não. E agora ele ia ter que passar todo esse tempo com eles ali. E viam os caras morrendo assim do lado dele. E dentro da cabeça deles, meu irmão, dentro da cabeça desse cara, tenha certeza, essa visão não saía. Não saía. Ele tinha certeza, por cada osso do corpo dele, que Deus tinha feito ele para aquele foco, para aquele momento, para aquele objetivo. E aquilo mantinha ele ali. Havia algo de especial naquele homem, e era o que Deus tinha dado de visão para ele. E muitas vezes a gente também já teve uma visão de Deus, e por algum motivo a gente deixou para trás. Isso veio a desanimar a nossa caminhada. Mas ele estava ali, firme, querendo os gigantes, querendo tomar conta da terra que Deus deu para ele. Do mesmo modo acontece na nossa vida, porque nós também só temos essa vida. Não há mais chance de voltar, não há mais volta, né? A gente está diante da terra que Deus prometeu, da eternidade. E a gente precisa ter garra para tomá-la, porque Deus já nos deu. A gente precisa parar de fazer pouco caso de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Custou caro, custou o sangue do Senhor. E a gente precisa valorizar cada segundo nesse lugar. Nossa família, nossos irmãos e toda a terra que tem pela frente na eternidade. A gente tem que ir para lá com nobreza, com grandeza, com um espírito que se destaca no meio dessa multidão. Não se confundido com o Egito, mas com um espírito que se destaca no meio dessa multidão. Com um caráter que chama a atenção de Deus. O salmista escreveu: hoje se você ouvir a sua voz, hoje se você ouvir a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, no deserto. Ao contrário, meu irmão, creia e confie naquilo que o Senhor te deu de visão, colocou nas tuas mãos. Romanos 8,32 diz assim, eu termino com vocês. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Amém? Desculpe se me alonguei. Só assim vai falar com vocês. Eu espero que vocês foram tão abençoados como eu fui e que Deus tenha sacudido você